Fala, professor Kelly. Bom dia, professores. Bom dia. Alunos. Tudo bem? Muito Tudo bom. bom? Dona Maristela. Bom dia. Bom dia. Estamos aí já de casaquinho, né? Esfriou, né? As coisas estão zangando já, o frio está vindo. Bom dia aí, Andressa, né? Todo mundo aí que está vindo aí. Giovanni. Vamos lá. Como é que foi a noite aí, professor? Foi tranquila, Tranquilo? tranquila. Tá frio aí em São Paulo, não? Tá frio. Desde ontem tá sol, mas tá muito frio. É, aqui hoje que deu uma esfriada aqui. Nós estamos perto de Ribeirão Preto, né? Aqui é quente pra caramba. É, Mas agora começou a querer zangar, meu. acho que agora vai mudar o tempo mesmo. Aqui em São Paulo tá frio desde ontem, tem que usar blusa e... Hoje, pela primeira vez, eu pus meu coletinho aqui. Colete de cowboy. Professora Maristela? É isso aí. Para ter os braços livres, né? É. Nós estamos aqui, não. Hoje nós vamos estar falando com a turma aí da última tarefa, né? E o professor Keller está com a gente aí para fazer essa atividade, né? Ele que bolou a atividade, nós estamos acompanhando e se o professor quiser fazer uma atualização aí do Covid aí com a turma aí, né? Seria interessante estar falando com os nossos alunos aí. Hoje é um momento importante para a gente, visto que nós estamos numa hora de grande fluxo, né, dessa doença aí, né? Ela está se espalhando. Acabei de ver que nas cidades onde foi aberto o comércio está tendo um aumento de casos, né? Santa Catarina, por exemplo, que houve abertura das atividades, né? Em algumas cidades o aumento do contágio já é esperado, né? E felizmente é isso aí que nós estamos passando, né? Vamos ver como é que isso acontece. Pelo que eu tenho visto nos comentários do pessoal, hoje é um consenso que para estar tranquilo na rua é só com vacina, né, professor? Só com vacina, não tem o que fazer. E assim, essas cidades aí que acabaram optando por voltar antes, é errado, né? Porque a gente está numa fase de um pico aí bem grave, né? A gente teve algumas palestras aí, algumas reuniões com infectologistas semana passada do hospital e é o momento de manter todo mundo em casa mesmo, né? Só sair quem não tem jeito, né? Mas eu vi essa reportagem sobre essas cidades e é um tiro no pé, né? É um absurdo, depois de tanto tempo em casa, tanto tempo isolado, eles terem essa atitude, né? O Dória aqui tem sido alvo de bastante passeata contra ele, até por questões políticas, mas a atitude dele e do prefeito tem sido correta, né? Nós da saúde, a gente acaba sentindo na pele, né? Todo esse problema, né? E também uma sensação de não ter poder para resolver o problema, né? A gente só fica apagando o incêndio, né? Esse é um grande problema. Bom, não existe informação errada, né? Ocultar a informação. Existe um problema que não tem solução fácil, né? E, no seu caso, ontem a gente estava comentando, né? No seu caso, que é a área de infantaria, né? É a turma que está lá no pega mesmo, né? Essa sensação é muito maior, né? Porque sente muito de perto todo esse problema, né? As famílias, né? Todo o impacto que está dando. Eu perdi o meu técnico do polo aquático, já estava com 80 e poucos anos, faleceu também de Covid.
né? O Fernando Sandoval, foi atleta olímpico, foi para 2, 3 Olimpíadas, um sujeito muito forte, apesar de ter bastante idade, e foi também, né? Então não tem super-homem, né? Não, não Super-homem. tem, não tem. No caso das famílias aí, o mais triste lá na UTI que a gente vê é porque não pode ter visita. Quando tem um paciente que acaba tendo alta, né, é uma festa, a gente faz uma festa enorme, aí o paciente sai, mas vários acabam falecendo e a família só vai poder saber, ter a notícia e encontrar com o paciente no necrotério, né? Então é muito, muito triste, né? É um momento que, assim, realmente acho que a gente nunca passou mesmo e ainda vai durar um pouquinho, né? Tem que tomar muito cuidado ainda, né? É muito pesado, né? A gripe espanhola, no começo do século passado, né, a minha avó contava que perdeu o irmão. Todo mundo na família tinha uma perda por morte, né? Com aquela gripe lá. Eu acho que, comparativamente, hoje está menos grave, né? Sim. Professor, nós já estamos com 29. Vamos lá, né? Vamos lá? Vai. Vai colocando aí. Eu vou colocar aqui, então, aí uma aulinha que a gente fez em cima do caso clínico que foi enviado para vocês, né? E aí a gente vai debatendo aí, nós professores, se vocês tiverem alguma dúvida, vão perguntando. O professor Cássio quer acrescentar mais alguma coisa? Professora Gabriela, professora Maristela? Professora Maristela? Vamos que vamos. Então vamos lá. Estava cortado, desculpa. Tá tudo certo aqui da minha parte. Boa aula, tá? Então tá ótimo. Então vamos lá. Então aí, paciente ARF, sexo masculino, 43 anos, admitido no Hospital São Paulo no fim de janeiro de 2019, trabalhava como comissário de bordo. Chegou em grave estado geral, admissão por choque séptico e etiologia desconhecida. Então, essa é a entrada dele na parte do hospital, né? Em relação ao choque séptico, só para a gente passar um pouquinho aqui para vocês, então, uma infecção generalizada que causa falência de órgãos e pressão arterial perigosamente baixa. O choque séptico é uma condição com risco de vida causada por uma infecção grave, localizada em todo o sistema ou requer atenção médica imediata. Sintomas incluem pressão arterial baixa, braços e pernas pálidas, geladas, calafrios, dificuldade respiratória e diminuição da produção de urina. Confusão mental e desorientação também pode se desenvolver rapidamente. O tratamento de emergência pode incluir oxigênio suplementar, fluidos intravenosos, antibióticos e outros medicamentos. Então, é um paciente que chega numa condição muito grave, né? Ele deu entrada pelo pronto-socorro e rapidamente foi feita uma avaliação e colocado ele na UTI pelo problema do choque séptico. E uma das condições iniciais que a gente teve muito problema é que após a visualização, né, verificação do quadro geral desse paciente, verificou-se que ele era um paciente HIV. Ele desconhecia, a família desconhecia, né? Então, depois que ele foi compensado e teve esse resultado, foi um choque muito grande, porque ele tinha um companheiro que foi visitá-lo, os pais não sabiam. Então, isso mostra um pouquinho do cuidado que a gente tem que ter também como profissional em relação a isso, né? Então, a gente passou, após o paciente estar compensado, esse caso para a psicóloga com assistente social para poder dar um suporte para esse paciente, né? Você vê que ele era um comissário de bordo, então não era uma pessoa com desconhecimento, ele tinha uma parte de estudo, um conhecimento melhor, né? Na maioria das vezes a gente acaba com o hospital público pegando alguns pacientes com um nível de estudo um pouquinho mais baixo, mas esse era um paciente que tinha uma boa condição financeira e que passou mal e foi levado para o Hospital São Paulo, né? Então, de início teve já esse
Esse problema que, para quem vai trabalhar dentro de hospital e vai trabalhar dentro das UTIs, a gente vai se deparar com isso, né? Voltamos a falar aí de um trabalho multidisciplinar, tá? Bom, como antecedentes pessoais, tabagista ativo, etilista social, ex-usuário de cocaína por 2 anos, apresentava perda ponderal de aproximadamente 15 quilos em um curto período de tempo. Ele tinha passado por um tratamento de pneumonia em novembro de 2008, com internação em outro hospital. Relatava muita dor e fraqueza em membros inferiores, isso em dezembro de 2018. História de candidíase oral recorrente e tratamento recente de SIDA. Então, um paciente assim, que tem um quadro muito complicado, né? Até para você poder fazer a avaliação médica, né? Fazer o levantamento de toda a ficha desse paciente, todas as comorbidades que a gente verifica aqui agravam muito aí o quadro dele. Bom, ele passou por alguns exames laboratoriais. Então, como diagnóstico, a gente teve a tuberculose, né? O problema pulmonar, HIV positivo, como eu coloquei, que era desconhecido para ele, anemia, né? A plaquetopenia, diminuição dessas plaquetas, candidíase oral, aí que a gente vai ver mais para frente, que tem uma relação direta com o nosso tratamento, infecção em corrente sanguínea por bacilos gram-negativos, trombose profunda, né, em membros inferiores e celulite em membro superior direito. Então, é um quadro que a gente vê que é um quadro bem grave. Tá? Então, a parte médica, após essa avaliação, compensou-se o paciente, né, entrou com as medicações iniciais, o paciente foi entubado, e aí foi feito todos os exames laboratoriais para entrar com as medicações para o tratamento do HIV, né, o tratamento da tuberculose. Então, a gente vê aqui o tratamento com RIP, que seria rifampicina, isoniazida, pirazimida, etambutambol, associação de drogas para tratamento de tuberculose, tá? Associada a nicapsina, poliapsina B, meropenem. Sulfametazol para tratamento de infecção de corrente sanguínea e a vancomicina para tratamento de celulite em membros superiores. Também flebite, né? Toda inflamação da parede de uma veia, e ela pode ocorrer em qualquer parte do corpo, médio ou de grande calibre, mas afetando principalmente as veias varicosas das pernas, mais frequente o sistema venoso superficial. A gente verificou que ele tem aí um problema de uma trombose, né? Principalmente nos membros inferiores. Então, entrou-se com todo esse tratamento. Tá? Sem uso de heparina profilática, devido à contagem baixa de hemoglobina e plaquetas, ele ficou em isolamento respiratório, foi submetido a uma intubação orotraqueal, tá? IOT, e altas doses de drogas vasoativas. Norepinefrina, que é uma das monoaminas que mais influenciam no humor, na ansiedade, né? No sono, alimentação. E aí acoplou-se isso mais a serotonina para a melhoria do humor, a dopamina para o desequilíbrio hemodinâmico e a adrenalina para o estímulo cardíaco. E continua com transfusões constantes de plaquetas. Então, é um paciente que chega num quadro bem ruim mesmo, bem grave. Né? Ele foi atendido de imediato pelo pronto-socorro, tinha vaga na UTI, subiu e foi feito todo esse aparato médico inicial para que ele pudesse estar compensado. Até aqui a gente verifica que a odontologia ela não entrou, né? Porque a odontologia ela sempre vai entrar hospitalar, mesmo a odontologia dentro da UTI, no momento que o paciente estiver compensado, para que a gente possa, sim, avaliar a cavidade bucal dele, entrar com nossos protocolos e verificar os focos bucais que possam trazer algum agravo aí ao paciente.
Bom, houve uma melhora do quadro infeccioso, em todas as medicações que a gente passou para vocês. O desmame da ventilação mecânica, ou seja, ele foi desentubado, né? Ele passou a poder respirar agora normalmente, tá? E o desmame também dessas drogas vasoativas. Foi feita uma manutenção de antibioticoterapia e ERIP, né? Que são as drogas associadas para o tratamento da tuberculose, isso foi mantido. E ele teve alta da UTI para DIPA, que é um setor do Hospital São Paulo só para doenças contagiosas, né? Então, como ele foi? Ele foi estabilizado, saiu do ventilador mecânico, ele passa para uma outra área do hospital das doenças contagiosas, tá? Onde ele ficou mais 49 dias de internação nessa enfermaria, tá? Essa enfermaria também dentro do hospital, é uma enfermaria que conta também com o serviço de odontologia hospitalar, que é passado diariamente em todos os pacientes para tanto protocolo como verificação de focos. A partir do dia 12 de fevereiro, foram ajustadas e iniciadas as doses de TARV, né? Adesão à terapia em antirretroviral. São as medicações para ir cuidar do HIV e da AIDS, tá? Fatores associados a medidas de adesão. Então, o paciente ficou na DIPA durante 49 dias de internação. É muito tempo, né? O quadro dele continuava aí, um quadro para se ter muito cuidado, por isso que ele ficou mais todo esse tempo. Ele teve uma piora, no dia 22 de março de 2019, nova admissão na UTI geral, tá? Aí vamos para novos diagnósticos. Novo choque séptico por foco pulmonar, insuficiência respiratória aguda, a trombose venosa profunda em membros inferiores e superior esquerdo, lesão por pressão, úlceras necróticas em membro superior esquerdo, micobacteriose, né, atípica, né, crescimento rápido dessas bactérias, síndrome hematofagósica, pelo descontrole do sistema imunológico dele, citomegalovírus, né, que é relacionado aí a herpes, trombose miliar disseminada, piora na função renal e acidose metabólica, né, acidez excessiva de sangue e líquidos corporais. Ou seja, ele teve uma recaída muito grande. Então, volta o paciente para a UTI, tá? E aqui a gente já verifica que, além de todo aquele quadro dele, começa a ter um problema na função renal dele, tá? Começa a descompensar esse rim dele. Bom, quanto à nossa evolução odontológica, tá? Na UTI São Paulo, do Hospital São Paulo, nós temos 10 UTIs. No 6º andar, que é essa UTI geral por onde esse paciente passou, ela é dividida entre UTI geral, UTI da neurologia e a UTI dos convênios, tá? Então, a evolução da odontologia. Paciente desacordado e entubado, tá? Quanto à horoscopia que a gente avaliou. Paciente parcialmente dentado, superior e inferior, com severo acúmulo de biofilme em todos os elementos dentais, tá? Doutor, Oi. só explicar para eles que a evolução é a história clínica odontológica, né? É o que nós encontramos, né? Como que a doença está se desenvolvendo, porque pode haver, para algum aluno, pode haver alguma confusão com o termo, né? Evolução, né? Acho que Não, perfeito. Foi bem colocado. A evolução é tudo que o dentista, né? No nosso caso, a evolução odontológica, é o que a gente vai olhar o paciente, vai analisar essa cavidade bucal, ver o estado geral dele na nossa parte e vai evoluir, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente que essa evolução, ela pode ser depois que você avaliou o paciente, pode ser feita na evolução escrita no papel mesmo, colocado no prontuário desse paciente, né? Onde tem todas as coletas de dados de todas as equipes, multidisciplinar, ou no caso do Hospital São Paulo, que a gente já tem um prontuário eletrônico, onde a gente termina, avalia e vai escrever e evoluir. Então, essa é a evolução que o professor Cássio está citando aí, bem colocado.
Então, vamos lá. Paciente parcialmente dentado, superior e inferior, com severo acúmulo de biofilme em todos os elementos dentais, acúmulo de crostas fibrinosas sobre os dentes superiores e inferiores em grande quantidade, decorrente do quê? Essa questão da parte de secreção sanguinolenta anterior, né? Então, primeiro você avalia, vê como está, e o primeiro passo que a gente tem que fazer é a inserção de um bom protocolo, até para ver se sangramento é porque ele ficou muito tempo com uma higiene ruim, que a gente vai ver depois nas radiografias panorâmicas dentro do ambulatório, que ele é um paciente que não cuidava realmente da parte bucal, tá? Mucosas apresentavam-se secas, com descamação labial extensa e sabor lingual espessa. Apresenta também hipocialia, porém com acúmulo de secreção esverdeada, viscosa em orofaringe. Tá? Então, é um paciente que, a princípio, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que introduzir um protocolo de higiene oral. Né? A gente veio pela questão da saburra, né? Pela sujeira, pela placa, acúmulo aí de crostas fibrinosas. Tá? Então, essa é a primeira avaliação nossa. E verificação de focos, né? Raízes residuais, cavidades abertas, dentes a serem raspados, alguma mordedura que esse paciente possa estar tendo, até por ter sido entubado, tá? Então, aqui, como eu falei, a gente tem o cirurgião dentista, ele vai avaliar esse prontuário do paciente. Sempre antes de atendimento, você vai pegar o prontuário e vai verificar o prontuário para ver o que trouxe esse paciente, né? Qual é a condição dele inicial, quais são as suas comorbidades, quais são os seus sinais vitais, né? Saturação, a pressão, a frequência respiratória, temperatura. Vai fazer toda essa coleta de dados. E aí, depois que você avaliou, você vai fazer a evolução, como a gente falou, podendo utilizar aqui ou o prontuário escrito a caneta e colocado e anexado no prontuário, na pasta dele, que todo paciente tem uma pasta, ou você vai no prontuário eletrônico e faz a evolução. Claro que no prontuário eletrônico fica muito mais organizado, muito mais fácil de qualquer profissional abrir o prontuário e ver quais os procedimentos e as avaliações que cada profissional tem feito. Tá? Então, depende muito do hospital. Tem hospital que ainda mantém um prontuário escrito e vai, da mesma maneira, você vai relatar o passo a passo. Ok? Tudo bem por enquanto, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, vamos lá. Bom, quanto ao nosso planejamento odontológico. Devido ao paciente estar imunossuprimido, né, HIV, conversamos com a equipe médica, ele não estava oportuno para procedimentos cruentos, como, por exemplo, alguma extração, alguma raspagem para esse tipo de procedimento que possa causar algum sangramento, ele não estava apto no momento. Então, o que a gente manteve? Manteve o protocolo de higiene oral, e aí a cada dia a gente vai avaliando o quadro desse paciente, a melhora desse paciente, né? O exame de sangue, até ele estar compensado para que a gente possa estar fazendo um tratamento. Tá? A espera da oportunidade, o que é? É você, por exemplo, verificar na cavidade bucal se existe uma raiz residual, algum dente que está trazendo algum abscesso, que precisa ser drenado ou que precisa ser extraído no momento para melhoria. E devido a esse quadro, a equipe médica não libera. Então, ele não está oportuno. A oportunidade médica que nos libera a fazer qualquer tipo de procedimento cruento. Então, por isso que a gente fala oportuno. Né? A oportunidade que o médico nos passa para que a gente possa estar fazendo os procedimentos. Ah, mas é o médico que vai liberar para a gente fazer? Sim. O paciente é do médico, ele tem que estar estabilizado, ele tem que estar melhorando o quadro dele para que a gente não provoque um problema maior a esse paciente. Tá? Então, é assim que funciona. Como a gente está atendendo no dia a dia, todo dia a gente vai passar, vai reavaliar esse paciente, vai
conversar com toda a equipe médica e a equipe multidisciplinar, porque todo dia pela manhã é feito um round, onde passamos em todos os leitos do paciente. Cada um passa o quadro desse paciente até ele poder estar numa condição melhor e a gente poder atender. Ok? Então, como conduta, realizo o preenchimento da ficha clínica do paciente, com histórico das comorbidades, alergias, parâmetros clínicos e informações obtidas no exame intra e extraoral. Então, a gente faz uma avaliação, faz um preenchimento da nossa ficha clínica, tá? E a gente vai orientar e solicitar à equipe de enfermagem a realização do protocolo de higiene oral. Nesse caso, a gente sempre pede para ser feito 3 vezes ao dia, tá? O protocolo de higiene oral, ele, para quem não lembra, o que a gente faz? Inicialmente, a gente vai umidificar o lábio desse paciente para que a hora de manipular o paciente não cause nenhum sangramento que possa trazer algum agravo e possa ser aspirado. Depois você faz uma aspiração inicial, tá? Para tirar aquela secreção. Lembrando que esse paciente tem que estar sempre entre 30 e 45 graus, né? O leito dele, a cabeceira da cama dele, que nos ajuda a evitar muito essa questão das aspirações, tá? Depois a gente faz a desinfecção com clorexidina 012, que é preconizada pela Anvisa desde 2010, dividido por quadrantes. Ou você faz com o suave, né? Ou você faz com uma gaze enrolada no dedo, vai fazer a divisão por quadrantes e faz toda essa higiene também da mucosa, também do palato, também da língua por causa das sabugas e também, principalmente, do tubo. Tá? O paciente está entubado, tem que ser feita uma desinfecção daquele tubo, porque ali a gente sabe que é um local que vai estar cheio de bactérias e micro-organismos. Tá? Como a gente colocou aqui, no Hospital São Paulo, a gente capacitou, fez um treinamento com todo o grupo de enfermagem para que elas façam esse protocolo. Tá? A cada 6 meses a gente refaz esse treinamento e ela vai manter. Pacientes que estão numa condição boa, o protocolo é feito 2 vezes ao dia. Pacientes que estão numa condição como esse paciente inicialmente, 3 vezes ao dia, para se fazer aí uma faxina oral e deixar o paciente com uma diminuição de problemas que possam agravar, né, já esse quadro dele tão grande, e principalmente fazer com que esse paciente não tenha nenhum quadro de pneumonia. Tá? Até por ele estar imunossuprimido, a chance é muito grande. Bom, como conduta, 1º de abril de 2019, o quadro dele foi melhorando, como eu falei, então a gente já passou o protocolo de higiene oral, passado para 2 vezes ao dia, ou seja, houve uma melhora do quadro dele. Tá? 5 de abril de 2019, ele teve alta da UTI geral, orientações passadas aos profissionais para a enfermaria da DIPA novamente, encaminhado para o ambulatório de odontologia para acompanhamento pós-alta. Como que funciona no Hospital São Paulo? Né? Até muitos alunos perguntaram, me mandaram, mas o ambulatório ele é dentro do hospital, esse ambulatório ele é fora do hospital. Então, como funciona? No Hospital São Paulo, a gente tem a chance de ter um ambulatório dentro do hospital. Então, para aquele paciente que melhorou, mas ainda vai ficar numa enfermaria há muito tempo, a gente pode levar esse paciente para o ambulatório do hospital, dentro do hospital, fica no 3º andar, e fazer os procedimentos lá. Qual é a vantagem disso? Se esse paciente tiver algum problema, alguma parada cardíaca, tiver algum agravo, a gente está junto com toda a equipe, com carrinho de parada, a gente tem toda a assistência para não trazer nenhum risco a esse paciente. Paralelo a isso, nós temos os ambulatórios fora do hospital. Tá? Ambulatório para pacientes queimados, para índio, para paciente oncológico, cardiológico, e tem um ambulatório geral, que é onde a gente encaminha. Então, esse paciente ele foi orientado de manter uma higiene oral melhor, ele já estava podendo fazer a sua higiene, né? Dentro da enfermaria da DIPA, que é doenças infecciosas, e foi feito um encaminhamento para o ambulatório fora do Hospital São Paulo pós-alta. Tá?
Esse paciente ele teve alta para casa no dia 8 de abril. 8 de abril, então, ele teve alta. Como conduta? Como o paciente já faz uso do RIP, né, que são as medicações de tuberculose por 75 dias, mudou-se o esquema, mudando para outras as duas primeiras medicações. Alta hospitalar com TARV, mais RI, mais profilaxia com Bactrim e claritromicin. Então, ele sai com essas medicações. Foi encaminhado, além do ambulatório de odontologia, para o ambulatório de vitamina K, devido à trombose dos membros superiores, problemas de hipoplítias bilaterais, né, na região da perna, anticoagulação com plena com heparina e sem varfarina, interação com rifampicina. Porém, foi suspenso em 23/3 devido ao sangramento no tubo e plaquetopenia. Solicitamos a avaliação sobre como introduzir novamente anticoagulação, visto interação entre a varfarina e a rifampicina. Então, essa aqui é a conduta médica, tá? Ele sai com uma conduta nossa que foi fazer o controle de higiene oral e mandá-lo ao ambulatório de odontologia. Atendimento no ambulatório de odontologia, então, a partir do dia 17/4 de 2019. Ele teve alta no dia 8, no dia 17, ele foi até o nosso ambulatório fora do hospital. Tá? Foi com os pais levaram ele para fazer a primeira avaliação. Então, realizo nova anamnese na presença dos pais, que oferece mais informações a respeito do tratamento e medicações. Tá? Sempre importante que esse paciente ele vá com alguém, algum acompanhante, porque é aquele acompanhante que ficou junto com ele, que pode trazer algumas informações até nesse período que ele ficou fora do hospital e fora do nosso ambulatório. Fizemos um exame clínico intraoral, solicitação de radiografia panorâmica para fins de diagnóstico. Nós não temos um aparelho de radiografia panorâmica. O que nós temos ali? Um convênio com um radiológico muito próximo do hospital, onde ele faz um preço de R$30 uma radiografia panorâmica, e que ela vai ser, sim, de grande valia para que a gente possa fazer uma análise mais mensurada do caso. Retorno marcado para uma raspagem, profilaxia e análise dessa radiografia. Tá? Então, ele trouxe a radiografia para que a gente pudesse fazer aí em cima uma análise mais minuciosa da cavidade bucal. E como nós não temos isso dentro do hospital, lá o que interessa para nós dentro do hospital? Que mantenha-se um bom protocolo de higiene oral e que a gente reduza os focos que possam trazer algum agravo em relação à sua estadia no hospital. Observação. O paciente refere perda auditiva moderada bilateral desde a última inserção em UTI, né? Devido à ototoxicidade dessas medicações. Então, a gente vai verificar aqui, coloquei aqui agora alguns trabalhinhos, né? Eu vou mandar depois para vocês essa aula para vocês terem. Avaliação da perda auditiva em doses, né, de medicações de tuberculose multiresistente. Então, essa gama de medicações que foram dadas para curar, né, para melhorar o quadro dele da tuberculose, acabou trazendo aí uma perda auditiva nele, tá? Então, a surdez neurossencial ocorre quando células ciliadas ou condutoras nervosas cocleares, né, tem uma deterioração, assim é prejudicada ou não ocorre a transmissão de sinais para o sistema nervoso central. A tuberculose multiresistente e medicações referidas para o tratamento das mesmas, né, com todas aquelas medicações que a gente colocou, são comprovadas associadas a cócleo-vestibulares, relativo a cócleo, caracol e ao vestíbulo do ouvido interno. Associado com a condição do HIV positivo, os danos tendem a tornar-se permanentes, né? Então, nesse caso, foram danos permanentes. A gente pediu que ele passasse com o pessoal da otorrino para fazer uma avaliação e ele nos trouxe uma carta realmente que a perda dele seria aí permanente, né? Infelizmente, são medicações muito fortes, né? E quando ocorre, no caso desse paciente, que teve que entrar naquela entrada dele no hospital, com essa gama de medicações,
tudo é passado para os familiares, é assinado um termo, e aí, no caso, se ele não fosse tratado, ele poderia ter falecido aí devido à tuberculose, pela imunossupressão dele. Tá? Professor, Oi. deixa eu só lembrar para os alunos, né, que a tuberculose não ocorre só nos pulmões, né? Ela pode disseminar em órgãos. Né? E todo o quadro associado, né, de imunodeficiência, né, o indivíduo tão frágil assim, ele tem um acúmulo de trabalho em todos os órgãos. Então, os sistemas se tornam não tão eficientes, né, e o indivíduo começa a dar sinais de não ter uma resposta adequada, então a medicação acaba sendo muito mais rigorosa, muito mais agressiva, e os riscos começam com medicações que podem ser mais agressivas, mas a necessidade da resposta nos obriga a usar esse tipo de medicação, deixando de lado a importância em perder a audição, mas manter a vida. Né? Então, são os riscos assumidos durante um tratamento hospitalar, que são opções para manter a vida sempre em primeiro lugar. Né? Então, não é nenhum tipo de inabilidade médica, de desconhecimento, é um risco calculado. Né? Se ocorrer, faz parte do contexto. Né? Isso, É assim que é esse tipo de tratamento. Não, exatamente. E no caso desse paciente, é o que você falou, foi muito assim, ele foi curado, né? Ele poderia ter falecido a qualquer momento, do jeito que ele chegou, e ele perdeu aí um pouco da condição auditiva. O próprio ambulatório fez depois um aparelho auditivo para ele, repôs essa condição para ele, e ele viveu e teve aí uma perda auditiva, mas continuou podendo caminhar aí, claro, com os cuidados pelo quadro que ele tem, mas em nenhum momento é uma questão de erro médico. A gente vê muito hoje, tem ocorrido nos pacientes, pelo menos lá no Hospital São Paulo de Covid-19, que chega num ponto que o paciente está com problema respiratório grave, não consegue melhorar de forma nenhuma, e faz a opção, por exemplo, de entrar com a hidrocloroquina associada à azitromicina. A gente sabe que também pode trazer alguma reação adversa à parte auditiva também, à parte ocular. E aí é a família que vai decidir, né? É feita uma mesa redonda com a família e passado para eles, né? Ele pode morrer ou ele pode melhorar e ter alguma sequela que seja, no caso, como teve desse paciente, né? Então, tudo é passado, tudo é conversado, mas é a família que vai ter que assinar, no caso, quando o paciente está entubado, está em coma e não consegue ele mesmo trazer essa definição dele, né? Mas é isso mesmo, Cássio. Aqui optou-se por salvar a vida do paciente, como na maioria das vezes, né? É que realmente as medicações, a princípio, são muito fortes, né? E o quadro dele geral... Oi? Posso fazer uma pergunta? Pode. A tuberculose, como o professor falou, pode dar em qualquer órgão, no caso, né? A medicação é a mesma para quando é no pulmão e em qualquer outro lugar? É a mesma medicação? É o mesmo tipo de tratamento de 6 meses? É a mesma coisa? O que vai diferenciar talvez o tempo, né? A quantidade da medicação, o tempo, o planejamento seja outro. Mas a medicação, sim, tá? Individualmente é feita uma análise para cada paciente, independente da parte do corpo que ele está tendo esse problema, né? Mas é isso mesmo. Tá, ok, obrigada. Bom, retorno ambulatorial no dia 7 de maio de 2019 com a radiografia panorâmica que nós solicitamos para fazer o nosso diagnóstico e planejamento. Tá? Então, o que a gente verificou? Uma perda de inserção clínica moderada em arcada superior e inferior com bolsas periodontais de 4 milímetros. Tá? Esse é um paciente que tinha uma condição bucal ruim, nunca fez tratamento, né? Ele fez alguns tratamentos iniciais, mas ele falou que realmente ele não tinha um cuidado com a cavidade bucal, e a gente verifica pela panorâmica dele.
Tá? Quanto à exodontia? Então, exodontias indicadas. Dente 18, mobilidade de grau 2. Tá? Mais lesão cariosa radicular. E o dente 46 com lesão cariosa radicular extensa. Tá? Então, foi passado para ele, foi feita uma avaliação junto com toda a equipe. Dente 25. Abertura coronária do dente 25, mais colocação de medicação intracanal, mais restauração provisória e encaminhamento para tratamento endodôntico. Nós não temos tratamento odontológico no ambulatório do Hospital São Paulo. Então, o que a gente faz? Faz-se emergência, melhora o quadro desse paciente, né? Tira-se o foco e aí encaminha-se para um endodontista ou do próprio paciente que tenha o seu consultório ou um endodontista que a gente possa estar indicando, que também faz um trabalho acoplado com o ambulatório, no consultório dele, é na mesma rua, e ele faz um preço melhor e ajuda para quem precisa tratar. Tá? Nós não temos no hospital endodontista e não temos laboratório de prótese para repor prótese. Tá? Lembrando que o nosso foco como odontologia hospitalar não é estética, né? É sempre visando a remoção de focos para a melhoria do quadro desse paciente. Bom, desculpa. Exodontias indicadas, dente 43, tá? A gente tem aqui um dente incluso, e 83, descido remanescente com mobilidade grau 2, ok? Então, tudo foi passado para ele, avaliado, mostrado na radiografia, parte clínica. Realizada uma sessão de raspagem supragengival. Professor, posso tirar uma dúvida? Pode, claro. É que assim, a gente tinha a imagem panorâmica. E aí, eu não entrei detalhadamente em muitas coisas das quais eu achava que eu tinha que ver a aplicar para ter certeza. Né? E Sim. Quando eu vi uma pessoa que já tem a imunidade debilitada, né, que tem uma série de outros problemas, que tem que fazer toda a parte periodontal, etc. Claro que adequar o meio, etc. Mas quando eu vi esse dente aí, eu pensei, já está parado ali, está quieto. Eu até comentei no meu exercício que tinha que ver se ele estava causando algum transtorno ou não nos incisivos centrais inferiores, mas assim, uma pessoa que já está, desculpa o palavreado, mas tipo na merda, por tudo isso que ela estava passando, eu pensei que era bom não mexer nesse dente paradinho que tinha aí. O que você acha? Precisaria mexer mesmo uma pessoa que já tem todo esse perfil de, né, uma coisa que está quieta há tantos anos? Seria errado eu deixar ali até esperar todo o resto, para depois pensar se eu mexo nisso aí ou não? Na minha opinião, eu concordo plenamente. Pode falar, professor. Formalmente, né, e nas aulas que nós tivemos, né, com o professor Rui e tudo, dentes inclusos, impactados, dentes têm indicação cirúrgica, né, por uma orientação clássica. Mas o que manda é a clínica do paciente, não é? Então, em primeiro lugar, é a rigidez do paciente. Então, sendo um paciente que tem uma fragilidade imunológica, né? Não aparentando nenhum grau de infecção nem de contato ao meio externo com esse dente, sendo uma cirurgia razoavelmente simples para quem faz cirurgia, mas de recuperação nem sempre tão simples para o paciente, tranquilamente pode se observar. O que não pode é deixar o desconhecimento para o paciente. Não sei se é isso que o professor enxerga também, mas qualquer procedimento mais invasivo realmente abre a porta para uma complicação. Então, devemos fazer o que é mais simples, controlar o paciente e, num momento exuberante de saúde, com muito otimismo, né, num momento onde ocorra comece o contato com o meio externo e existe uma possibilidade grande de ter uma infecção, aí sim intervir, né? Não sei se é por aí que o professor
também enxerga. Então, peraí, deixa só eu confirmar a minha ideia. Então, realmente, se tratando de um paciente nessa idade, com todo esse perfil que a gente sabe que de uma hora para outra ele pode voltar, né, a ter complicações, então seria ideal mesmo primeiro fazer toda a parte peri, adequação, endo, e aí lá na frente, se tiver tudo bem, claro, deixar avisado, mas lá na frente fazer a cirurgia, e não já pensar em submeter ele a uma cirurgia nesse quadro aí, que ele já tá, já velho e já fica na boca. É Se assim. nada consta, né? Falar, professor, desculpa. Não, imagina. É assim, né? Eticamente, a gente tem que passar para o paciente o quadro dele, né? A gente pediu uma radiografia panorâmica, a gente tem uma descoberta desse dente incluso, então a gente tem que passar para ele todo o quadro dele. Agora, o nosso planejamento, é o que o professor Carlos falou, vai depender, o que você também falou, vai depender do quadro geral dele. Nesse momento, o quadro geral dele ainda não era bom, né? Vocês viram desde o início, pelo processo que esse paciente passou, pelo tudo que ele passou, então não era o momento oportuno para que a gente pudesse estar fazendo esse tipo de extração. Mas ele precisa ter a ciência, né? E ele tem esse dente incluso, ele tem outros dentes para extrair, e que a gente tem que fazer um controle desse paciente, né? Porque muitos pacientes não voltam mais no ambulatório. Então, o que foi solicitado para ele? Que a gente fosse fazer um controle. Para ele, eu vou passar aqui, ó, tá? Vamos só passar aqui que vai ter um dado importante aqui. Então, realizada uma sessão de raspagem supragengival e profilaxia. Oi? Deixa eu só, volta no slide aí, só para eu falar um negócio que eu acho que é legal o pessoal entender. Esse dente, não tendo infecção, qual que é o malefício que ele pode trazer para o paciente? Normalmente, o que a gente imagina, quem é cirurgião, e uma indicação importante, é relativa a trauma. Né? Um paciente que faz luta, que possa ter uma atividade onde ele possa receber um trauma nessa região, e esse dente ocupa um espaço dentro do osso, né? Ele não faz parte do complexo de resistência dessa região. Na realidade, ele cria uma linha de fragilidade. Então, uma das coisas importantes que ele provoca é uma linha de fragilidade num possível trauma ter uma fratura da mandíbula. E esse paciente não é o caso, né? Então, sempre que a gente tem esses dentes dentro do tecido ósseo, isolados, quietinhos, já formados, deve ser feita uma análise bem tranquila, né? De todo o contexto de vida do paciente, de atividades e tudo, para poder estar indicando a cirurgia, para que não seja uma coisa mal indicada, né? Tá bom? Agora, se for indicado, classicamente tem indicação, tem uma justificativa, para ver se aplica ao paciente, só isso. Tá bom? Nesse caso, nesse momento, na minha opinião, eu acho que do professor Keller é observar. Só isso. Mesmo porque há pouco tempo ele tinha tido CID, né? Ele perdeu até membro praticamente por conta disso, coagulação intravascular disseminada por conta de septicemia. Então a gente tem que ser bem pisar em ovos, né? Pensando em coisas assim, tão quietinhas lá. Não, sem dúvida. E a gente sempre lembra que a gente pede uma panorâmica, faz um planejamento, conversa com o paciente, mas a gente está em contato com o médico, né? Ele está voltando no ambulatório médico para a gente poder ter certeza da oportunidade na hora certa, até para se poder fazer um tratamento, fazer um canal, fazer uma extração, né? Então, nesse momento, nesse caso desse paciente, a gente aguardou para que a gente pudesse ter um quadro melhor dele. Não era uma hora oportuna para isso, tá? Então, realizada uma sessão de raspagem supragengival, profilaxia, seguida de uma sessão de raspagem subgengival. O paciente não retornou para os demais procedimentos. Então, ele não voltou mais. Esse é um dos grandes problemas. O paciente tem que dar continuidade no ambulatório, tem que fazer um controle conosco, né? Ainda mais pelo quadro dele. Atualmente realiza acompanhamento ambulatorial na hematologia e no Centro de Controle de Deficiências Imunológicas. E controle mensal e trimestral, respectivamente. Tá? Na última consulta, onde ele teve, que a gente pediu para que fosse mandado, para que a gente visse que ele estava tomando as medicações, então ele estava aí
com 3TC, ABC, né? Um comprimido a cada 12 horas, e aqui no caso, a gente para essa medicação, para continuar melhorando a carga viral dele, né? Para manter essa carga viral boa, tá? Medicações para tuberculose, medicações para trombose venosa profunda, ou seja, mantendo esse quadro de medicações, medicações para afecções alérgicas inflamatórias, vitaminas para aumentar a imunidade dele, né? E devido a essa grande quantidade de cândida, ele voltou com cândida ainda para nós no ambulatório, então também remédios de infecções fúngicas para melhorar esse quadro. Tá? O paciente compareceu ao ambulatório da odontologia em nova consulta, solicitando um novo encaminhamento devido às dificuldades de realizar esse procedimento. Então, ele não voltou mais, mas passado um tempo, ele não voltou nas consultas que a gente tinha colocado como sequência. Ele começou a ter mais episódios de cândida, começou a ter dor na boca, ele voltou. Tá? Então, o que o paciente fez? Voltou ao ambulatório, ele demonstrou interesse em realizar somente profilaxia e limpeza, ele não queria passar no momento fazer extrações, mesmo a gente explicando para ele por quê. Ele falou, se um dia eu tiver que fazer alguma extração, eu não quero ficar sem os dentes, eu quero fazer uma reposição protética. Seja ela com prótese fixa, seja ela com implante, aí vai ter que ser avaliado a condição do paciente no momento, para ver até se pode ser feito. Tá? Distúrbio sanguíneo leve, onde a gente conseguiu fazer limpeza, entrou novamente com o protocolo de clorexidina e melhorou o quadro dele. Ele teve diálise no início da UTI, mas depois melhorou, a parte renal dele ficou normal. E após nova discussão com o mesmo, optou por realizar o tratamento protético no outro momento. Aí a gente indica sempre na USP ou na Unip que tem, como aqui na Unimes, que tem um serviço que a gente possa, aí dentro da graduação, estar repondo essas próteses. Tá? Mas como conduta nossa no momento foi profilaxia e manutenção e controle. Fez ali a abertura daquele canal, só que o controle ele tem que ser feito. A gente voltou a reiterar para esse paciente que ele tem que continuar retornando ao nosso ambulatório para que a gente possa controlar. Na segunda vez que ele teve o problema que ele tinha assumido, a partir daí, ele começou a retornar ao ambulatório, até hoje ele passa, não foram mexidos os dentes, tá? A gente fez aquela abertura do canal, a gente fez alguns selamentos com ionômero de vidro, mas, por enquanto, extração, nada. Porque ele continua passando com a equipe médica, continua ainda com um quadro que não é oportuno, e futuramente, a gente vai podendo, como o professor Cássio falou, se ele tiver no momento que a gente possa mexer naqueles dentes, aí sim vai optar-se por fazer aí, acredito que até uma prótese fixa, não sei se o implante vai ser um bom momento, vai ter que avaliar no momento. Aí é avaliação individual e a cada momento do paciente. Tá? Mas é isso aí. Então, assim, vamos conversar um pouquinho aí agora, professores e os alunos aí que tiverem perguntas, para a gente poder discutir um pouquinho. Professor, queria dizer assim que sensacional aí a apresentação, mas eu queria falar de algumas coisas assim relativas ao que a gente faz. Primeira coisa, queria perguntar, fazer uma pergunta para que fique claro para os alunos, a relação do cirurgião dentista, no início da apresentação, com a enfermagem, ela no Hospital São Paulo, ela é muito boa, É uma relação que foi cultivada com o tempo, essa relação hierárquica, E deixa eu queria perguntar se a enfermagem é competente na atividade dela, se passa sob supervisão do cirurgião dentista o tempo todo, E tendo a enfermagem trabalhando de forma
mais eficiente, né? Dá condição para a equipe odontológica, eu imagino, fazer os procedimentos mais complexos, né? Não sei se desde a nossa entrada dentro da parte de odontologia hospitalar, a gente sempre tomou muito cuidado ao chegar dentro da UTI, inserindo protocolos, inserindo mudanças, né? Porque, queira ou não, elas estavam lá já fazendo esse protocolo, não usava clorexidina, estava usando Cepacol, que não é o indicado, não existia um protocolo efetivo mesmo, mas elas cuidavam do paciente. Então, desde o início, a gente tomou muito cuidado ao dizer que a gente estava chegando para agregar dentro do hospital, para somar com essa equipe, né? Porque senão cai-se na besteira, como já aconteceu em alguns hospitais, de alguém chegar e falar que está tudo errado, que não pode ser feito dessa maneira. Então, a primeira coisa, o dentista foi o último profissional a entrar aí dentro da equipe multidisciplinar, então entrar de uma maneira cordial. Como que a gente faz? Depois que a gente faz essa capacitação do grupo de enfermagem, de auxiliares de enfermagem, e não é fácil para fazer isso, porque você tem que ficar praticamente 2 dias morando no hospital, fazendo isso de manhã, tarde, noite, troca de plantão, tá? Para poder capacitar todos. A gente tem um problema no hospital SUS, hospital público, que é a troca de funcionários. Então, a gente tem que estar atento a isso. Começou a trocar muito funcionário, a gente tem que capacitar com menor tempo do que 6 meses, talvez até com 3 meses. Após isso, você capacitando, essa capacitação a gente pega um paciente entubado, um paciente não entubado, mostra todo o protocolo, passa uma aula para elas sobre os focos principais que podem ter na cavidade bucal, até para que elas não vão ter o olhar clínico do dentista, mas elas vão poder verificar alguma coisa e nos chamar, tá? E a partir daí são elas que fazem. A gente está supervisionando sim, porque a gente sempre está na UTI, né? Então a gente está passando, por exemplo, além de ter a nossa equipe, eu tenho na residência multiprofissional 2 vagas de UTI. Então, eu tenho 2 dentistas dentro da UTI todo dia, passando, verificando todos os pacientes. Então, é uma forma da gente estar verificando e analisando para ver se está tudo bem. O grande X disso é o que você falou. Nós temos mais tempo para realmente cuidar dos focos bucais, né? Para que a gente possa analisar melhor os focos, para que a gente possa fazer os procedimentos, para que a gente possa estar conversando com a equipe médica, discutindo o caso, né? Então, eu acho que a grande valia da enfermagem estar fazendo isso é fazer com que a gente tenha mais tempo para tratar. E também tem um detalhe, o dentista ele não vai ficar de manhã, de tarde e de noite. A equipe, normalmente, ela não é a equipe que vara à noite, né? A não ser que tenha algum caso pontual e a gente fique. Então, vai precisar, por exemplo, nesse caso, desse paciente onde a gente optou por fazer um protocolo de higiene oral 3 vezes ao dia, precisaria da enfermagem, né? Então, ela tem que estar muito bem capacitada e muito bem alinhada. Conversamos com a chefia da enfermagem do hospital e ela, de pronto, fez todas as fichas para que a gente fizesse esse treinamento. Então, cada profissional que vinha treinar, ele assinava uma ficha para dizer que ele estava participando mesmo. Então, a gente teve todo o apoio da enfermagem. Agora, por exemplo, com o Covid-19, onde todas essas UTIs que eu falei do 6º andar estão só para Covid, você imagina o estresse, a pressão que essas enfermeiras estão, né? Eu cheguei a citar para você que mais de 200 profissionais da enfermagem estão afastados do hospital, né? Umas com suspeito em casa e outras internadas no próprio hospital. Então, assim, elas precisam de um apoio, né, de todas as equipes. Então, nesse momento atípico, o que nós fizemos? Eu peguei todos os dentistas e fizemos um mutirão de odontologia e fomos todos para a linha de frente, sim, para ajudar a enfermagem. Então, nesse momento, Cássio, nós tiramos da enfermagem a higiene bucal, tá? Mas pontual pelo momento do Covid, né? Pela pressão que elas estão, é uma pressão psicológica, é uma pressão por estar trabalhando com
uma coisa que ninguém conhece, né? Que não tem remédio, que não tem uma vacina ainda para poder melhorar, tudo novo, né? Então, nesse momento, nós estamos na linha de frente como dentistas fazendo, sim, manhã, tarde e noite. Eu coloquei plantões, a gente tem no final de semana também, mas dentro da normalidade é o grupo de enfermagem que faz esse protocolo de higiene oral para nós, tá? Eu, assim, nesses anos de atividade, né, o que a gente observa é que o cirurgião dentista, ele, por natureza, ele é perfeccionista, né? Ele é detalhista, pela nossa profissão mesmo, né? Então, e tendo estado em hospital e acompanhando pacientes, já fazendo a higienização com a enfermagem, a gente vê que existe uma dedicação da enfermagem fazer, mas elas não enxergam, né, as coisas que nós, cirurgiões dentistas, enxergamos, e elas não procuram enxergar, né, porque elas não têm a formação, né? Então, apesar do esforço, né, e como são muitas pessoas diferentes que fazem uma capacitação e vão trabalhar, diferente do cirurgião dentista que fica anos e anos e anos fazendo procedimentos com detalhe, procurando coisas que ninguém está enxergando, ele vai lá e consegue detectar as alterações. É muito importante que haja essa supervisão, não é? Para que a gente, principalmente nos pacientes graves, né, naqueles pacientes onde a solução não está sendo encontrada, onde às vezes está acontecendo um insucesso, a gente possa ter uma chance a mais de ajudar, né? Então, eu perguntei nesse aspecto da necessidade de quando a gente estiver trabalhando no hospital, né, que os nossos alunos indo com a gente, que já foram com a gente, essa turma, graças a Deus, foi com a gente lá, teve a oportunidade de conhecer, que fiquem atentos, né? Porque a responsabilidade é nossa, não é da enfermagem. É nesse sentido assim que eu levantei essa situação. A outra coisa dentro dessa situação do Covid, né, que além de tudo, né, do que está acontecendo, é a exposição, né? O cirurgião dentista está dentro de um hospital, né, expondo a vida, né, junto com a equipe médica, né? Hoje é uma equipe só, né? E é uma situação muito diferente da que eu vivi, né? Na época que eu me formei, que eu fiz cirurgia e traumatologia, né? Todo um contexto de evolução, né? E um detalhe importante que foi falado aí e que a Andressa estava perguntando, né, se é necessário, se receber o paciente no consultório, estar em contato com o médico. Na Escola Paulista, pelo que o professor Keller falou, existe um ambulatório de suporte, não é? Ambulatórios para índio, vários tipos de espaços, né, à disposição para, dentro do hospital, com toda a informação, evoluir o paciente, né, até a alta, ou pelo menos dentro de um padrão para que ele possa ser atendido fora do hospital. Agora, respondendo a Andressa, a indagação dela, sempre nós temos que nos resguardar. Então, toda vez que se vai ter acesso a um paciente e propor um tratamento, nós temos que estar informados e resguardados. Então, ter contato com o médico, né, ter contato com esse prontuário é fundamental para fazer qualquer procedimento, porque eticamente e legalmente, a partir do momento que a gente coloca a mão no paciente, prescreve uma medicação e faz qualquer tipo de procedimento, nós somos responsáveis por esses pacientes e as alterações que possam vir a acontecer. Então, sempre é importante estar sintonizado com a equipe médica, sintonizado com o clínico desses pacientes, com toda a informação para poder fazer os tratamentos propostos no momento certo, né, com a necessidade e a oportunidade, né, como o professor Keller está falando, né? A situação do cirurgião dentista lá, hoje é necessário
né, e oportuno que o cirurgião dentista fique 24 horas na UTI, né, acompanhando junto com o médico e fazendo os procedimentos, né. É tudo uma questão de bom senso e manutenção, e todo o esforço para manutenção de um bom atendimento e a vida do paciente, né? Eu acho que lá nós temos essa vantagem, né? Temos um hospital, temos um ambulatório totalmente ligado, tem quase 50 ambulatórios, e a gente tem essa facilidade de ter a conversa com a equipe médica, com a equipe multidisciplinar, para poder atender bem o paciente sem risco nenhum, né? No hospital que talvez alguém possa trabalhar onde não tem esse ambulatório, aí você tem que fazer após alta um encaminhamento para um outro local e orientar esse paciente de como ele tem que fazer. Você não consegue dar um suporte pós-alta desse paciente, né? Então, acho que lá essa é uma grande vantagem e é bacana, porque a gente está vendo esse paciente aí desde a entrada dele do PS para a UTI, depois para doença infecto-contagiosa, até chegar ao nosso ambulatório e continuar com os ambulatórios médicos externos, né? Então, essa é uma facilidade, esse é um cuidado que a gente tem que nos deixa muito mais tranquilo para poder tratar, né? A gente continua a ser um trabalho multidisciplinar, mesmo fora do âmbito hospitalar, né, Cássio? Então, acho que isso aí ajuda muito. Eu trabalhei já num outro hospital onde eu não tinha essa facilidade e era complicado, porque, por exemplo, você tinha na UTI uma gestante de alto risco e que teve um abscesso e você teve que intervir nesse abscesso, né? Mesmo em centro cirúrgico, com todo o respaldo da equipe médica junto, e depois ela voltou para o quarto e ela teve alta. E para onde que a gente manda ela? Para o posto? Será que ela vai voltar ao posto? Será que vão continuar avaliando essa paciente? Então, essa vantagem lá da Escola Paulista, ela nos ajuda muito, né, a ter um respaldo do paciente. A gente precisa tomar muito cuidado com o perfil de paciente desse aqui que nós passamos hoje, né? Em condutas odontológicas, no prazo que você vai estar fazendo algum procedimento. Então, o planejamento é fundamental e lá nos ajuda a ter essa parte multidisciplinar, sim, fundamental. Não querendo estender tanto esse assunto, né, mas um dos problemas maiores, né, que o Serviço de Saúde do nosso país passa, é o destino dos nossos pacientes, né? E como eu faço parte da história aí do pacientes especiais no Brasil, né, nessa história toda aí que a gente vem escrevendo, o que eu vejo é que existe hoje um momento da odontologia hospitalar que é um momento de valorização da nossa profissão, não é? E que o dentista precisa estar dentro do hospital com todos os seus recursos. Não adianta ficar restrito à UTI, né? Essa é a minha opinião. E para que ele possa dar a melhor qualidade de tratamento na sequência desse tratamento, né? Então, ele desmama da UTI, mas ele está em cuidados ainda hospitalares, né? E quanto antes ele tiver condições de receber o tratamento, mais cedo ele vai se restabelecer. Isso se agrava, né, nos nossos pacientes especiais. E os recursos hospitalares para esses pacientes, principalmente os recursos de condicionamento desses pacientes, os recursos, a segurança que a gente tem trabalhando dentro de um hospital, não, para mim, não tem justificativa uma unidade de especialistas, né, nesses UPAs, esses CELs, né, não estarem dentro do hospital, próximo do hospital, numa unidade anexa ao hospital, atendendo pacientes mais complexos, né. Essas unidades elas são colocadas em situações, em locais distantes, muitas vezes, dos hospitais, e sendo que se tivessem algumas delas, pelo menos dentro próximas ou integradas com os hospitais, o benefício seria muito grande, né? Então, o que acabou ocorrendo, né, de uma forma simples, esse dente, por exemplo,
está no caso aí descrito, né? Se eu tivesse tocando o caso aí, eu não ia fazer canal, não ia fazer endodontia, eu ia tirar para dormir, né? Para não correr o risco de ter deixado alguma bactéria ali, de ter evoluído de uma forma ruim no paciente, né? Ter cometido dá a chance do paciente ter uma complicação maior. Então, a gente acaba, por prevenção, dando um tratamento não tão adequado, né, diferente de quando você tem o recurso, né? E isso é explícito nas atitudes do governamentais, né, da época que eu me formei, né, quando nós estivemos juntos na universidade, de que um dente, um primeiro molar permanente na rede pública, né, um dente contaminado, em criança a indicação era a exodontia. Hoje é um absurdo. Uma criança de 7, 8 anos, 10 anos, perdeu um primeiro molar. Mas já foi a indicação. E no Amazonas, lá, em qualquer lugar muito distante onde não existe recurso, é assim que faz. Incisivo central, é assim que se faz, né? Então, eu acho que todo esse processo, né, que você faz, essa atividade que você faz aí dentro do hospital, é fundamental para valorizar a odontologia, para levar o dentista para a área médica, para estar atuando como especialidade médica, que é assim que ela é, a nossa profissão, queira ou não, burocraticamente explícito ou não, mas as nossas obrigações são médicas, a sua atividade dentro do hospital é médica, não é? E nossa profissão tem que evoluir para esse lado, para que ela seja mais segura, né? Porque hoje não dá mais para ser meio médico. A gente tem que ter conhecimento, tem que aplicar, tem que trabalhar com segurança e ter o respaldo jurídico, né, para poder exercer a nossa profissão. Então, eu acredito que com o tempo, né, e isso aí não está muito longe de acontecer, e isso vai ser fruto principalmente do seu trabalho dentro do hospital, né, que é um trabalho, graças a Deus, reconhecido, né, entre os pares lá dentro do hospital, e essa é a grande força, né, é trabalhar direito, ter respeito profissional. Eu passei por isso tantas vezes. Você vai para um serviço hospitalar e as pessoas respeitam você, né, porque você é competente, né? Eles enxergam competência no profissional e tem confiança nesse profissional, e aí você entra para a equipe, não como uma coisa natural, o dentista está lá, vai fazer parte da equipe. Não é bem assim. Então, eu acho que para o futuro, toda a repercussão, principalmente nesse momento da Covid, né, que é uma oportunidade trágica, né, mas é uma oportunidade muito grande que a gente está tendo de estar integrando essa equipe multidisciplinar e honrar a nossa profissão e fazer ela evoluir, né? É isso aí, eu acho que é por aí que nós vamos caminhar, né? Essa conversa é uma conversa inimaginável em anos passados. Isso que nós estamos fazendo com essa turma de graduação é uma coisa que era muito distante de uma realidade, e hoje nós estamos num curso de graduação conversando com os nossos alunos de doenças que não são aftas, não são cistos, não são aquelas coisas da odontologia que a gente está acostumado a lidar, e estamos falando dos sistemas, né? Nós estamos avaliando os pacientes, olhando os nossos pacientes, eu acho que ainda muito embrionariamente, mas nós estamos começando a olhar nossos pacientes no todo, não é? De uma forma individual e no todo. Então, é uma oportunidade muito interessante, é um passo na história que a gente está fazendo, e parabéns pelo seu trabalho, viu, professor? Hoje eu não vou chorar. Obrigado, professor Carlos. Eu, só contemplando o que você falou, nós temos lá uma vantagem também, por exemplo, no ambulatório passam os pacientes que vão ser transplantados, que vão passar por cirurgia cardíaca e que vão passar por quimioterapia e radioterapia, preventivamente passam no nosso ambulatório, a gente consegue adequar todos esses pacientes, né? Então, acho que isso também é um ganho bacana, né? Porque
a gente reduz isso lá na ponta, né? Lá em cima, reduzindo mucosite, enfim, uma série de transtornos, né? Então, acho que é um trabalho de formiguinha de todos nós, né? Para que a gente possa representar bem a odontologia aí no âmbito nacional, aí, principalmente aqui no nosso estado de São Paulo, né, Carlos? Isso aí. A Andressa perguntou de novo, para não deixar passar, gostaria que o senhor respondesse aqui, para dar a sua opinião. O paciente, quando está usando anticoagulante, né, nessas terapias, qual seria o procedimento na indicação de um procedimento cirúrgico? Assim, como que a gente deveria proceder? Assim? É o que a Andressa está perguntando. O paciente, esse caso, ou um caso qualquer, que o paciente faça uso de anticoagulante há bastante tempo, por alguma razão, como que a gente interrompe o anticoagulante, não interrompe? Então, isso aí já é uma coisa que hoje houve uma mudança, né? Antigamente tinha o quadro de se interromper esse anticoagulante para poder fazer os procedimentos. Hoje não está mais fazendo isso. Tá? Pelo menos o nosso protocolo a gente pode tratar sem interrupção. Claro que você vai avaliar o paciente como um todo, tem todo o histórico dele, mas não está mais se interrompendo não, cara. Isso aí. Mesmo porque mais às vezes o problema, você causa um maior problema de interromper esse medicamento do que fazer a cirurgia com o uso desse medicamento. Exatamente. Né? Então, exatamente. é isso aí. E a exigência, né, da American Heart Association, que não se interrompa, né, o anticoagulante. Exatamente. É que isso ainda dá uma confusão, né? Tem algumas pessoas que insistem, discutem, mas como protocolo não precisa mais tirar, não. Como cirurgião velho, né, eu gostaria de lembrar os alunos que existe pressão arterial, né? O paciente com uma PA alta sangra muito, né? Então, uma situação assim bem fácil de vocês passarem por uma dificuldade é fazer um dente com mobilidade extrema, só preso em tecido mole, aí você vai lá, não faz um descolamento muito delicado, tem um sangramento profuso e pensa que o paciente vai morrer. E se você não comprimir, não suturar, não fizer um procedimento de hemostasia bem conduzido, vai ter bastante problema. E uma coisa simples, né? Paciente com periodontite avançada, dentes com mobilidade, são tratados com um pouco de, assim, isso aí é muito simples, vou ali e faço tal. Mas se ele tiver com uma PA 20 e tanto lá em cima, o sangramento a coisa vai ser complicada, vai ser bem divertido. Né? Eu já vi várias vezes isso acontecer, né? E a gente acaba... É uma lição, né? Para o profissional, e nunca subestimar o inimigo, né? Sempre trabalhar com margem de segurança, né? Com todo cuidado, com hemostasia. Se não tem aspirador, comprime a gás, né? Você aprendeu a operar sem aspirador, né, professor? Isso eu tenho absoluta certeza. Sim, total. O mestre que está falando, Trabalhava só com gás, né? Então, sempre a gás comprimido. Quando não estava em trabalho, sempre uma mão com gás comprimindo o leito cirúrgico, né? Para evitar sangramento. E não era simples, mas era tranquilamente viável, né? Qualquer procedimento cirúrgico odontológico que a gente se propunha a fazer, né? Então, tudo é técnica, tudo é o cuidado e o preparo do profissional para estar fazendo. Então, vai interromper. E foi o que a associação alegou, né? Que ele falou assim, quando eles proibiram, né? Que eles falaram não pode mais interromper o uso de anticoagulante, etc. Ele falou que competia ao profissional a técnica, que nem você falou. Se você fizer a técnica de descolamento correto, entendeu? Depois a aproximação dos bordes, que ele falou, ele meio que jogou para nós, né? Se ele vai sangrar, a obrigação é do profissional fazer a hemostasia. E isso inclui o quê? Uma boa técnica, a técnica correta, entendeu?
Foi mais ou menos assim a conversa deles lá da associação, quando eles proibiram. Que a gente que tinha que se virar, né? Mas não é se virar, é fazer a técnica correta, né? E uma extração simples, uma exodontia simples para não complicar. Então, Que até uma periodontia, né, professora? Sangra pra caramba quando o paciente é hipertenso, então faz uso desse tipo de medicação. Então, é quando a gente tem que ter mais cuidado no procedimento, né, no transoperatório. Sim, sim. o profissional, o aluno, né, ele acha que também é só comprimir a saída do vaso, né? A gente tem que lembrar que o sangue vem de algum lugar. Existe um caminho da irrigação. Então, se você, com a polpa do dedo, comprimir o tecido mole contra o tecido ósseo, você para o sangramento. Então, no palato, você comprime o palato contra o tecido gengival do palato contra o osso, vai parar o sangramento na mandíbula, né? Então, isso tudo é usado em nosso favor e é possível observar os vasos, é possível, se for necessário, ligar vasos, né? E não só um procedimento de compressão e rezar para parar. Não é bem assim. A gente tem que trabalhar e a técnica existe, né? Tranquilamente a gente trabalha. Mas exige cuidado, né? Exige cuidado e atenção. É isso aí, Marcelo. É isso aí, professor. Pessoal, quer perguntar alguma coisa? Eu queria lembrar vocês que eu pedi para o professor Keller para que ele elaborasse esse caso, para que ele participasse com a gente, principalmente porque, por essa situação de que vocês realmente foram ao hospital com a gente, vocês fazem parte dessa história e vocês não percam contato de forma nenhuma com a odontologia hospitalar, que ela se valorize na formação de vocês, né? A clínica integrada, ela tem uma conformação que abrange todas os departamentos, né? E hoje a odontologia hospitalar ela está aí viva, né? Forte. E eu não vejo mais o cirurgião dentista se formar sem ter tido essa habilidade adquirida, né? E por isso o professor Keller, não só no pacientes especiais, né? Apesar da odontologia hospitalar ela ter um vínculo com a odontologia para pacientes com necessidades especiais, né? Hoje ela tem vida própria, né? E caminha para ser uma especialidade, né? Não só uma capacitação, né? Mas ou parte de uma especialidade como pacientes com necessidades especiais, mas uma especialidade livre, né? Dentro do hospital, não só dentro da UTI, eu gostaria, né? Dentro do ambulatório, dentro de todo esse complexo hospitalar, né? A única coisa que nós vamos ter que vencer as vaidades, né? Dos próprios cirurgiões dentistas, né? Porque para a medicina isso aí está muito claro, né? Porque eles precisam de ajuda e o que a gente faz eles não fazem, eles não têm a capacitação necessária, exige um esforço muito grande para eles terem também a nossa habilidade, que não vale a pena, a profissão deles já é muito desenvolvida, tem outros departamentos, outras áreas para se abranger, né? E o cirurgião dentista, como um cirurgião plástico, tem que adquirir durante sua formação habilidade técnica, não é? Que não é bem o que a medicina na graduação promove, né? Então teria que ser um curso de 15 anos, né? Mais ou menos, No mínimo. pelo menos, né? Para fazer tudo certinho, que não é por aí que vai acontecer. Então, essa foi a ideia. A avaliação dos casos de vocês, a partir de agora eu vou fazer a avaliação. Vocês têm até hoje para estar me mandando as respostas, né? Eu acho que a aula Já foi. Já foi o prazo, né? Hoje é a resposta, você já tiveram. É o de outra, né? Atividade hoje. E vou estar puxando aí, fazendo a avaliação de vocês. Da mesma forma que foi feito dos terceiros molares e tudo mais, né?
E é isso aí, achei muito bom. Professor, vai falar... Não, eu queria agradecer o convite de vocês, né, dos professores, para a gente estar podendo discutir o caso, né, me coloco à disposição para quando vocês precisarem mais alguma coisa. O link eles vão receber da aula, né, como tem sido mandado para todos, né? Eu acho que seria legal para depois vocês mandarem aquele siglário que eu mandei ontem com as siglas, porque cada evolução que vai fazer, cada caso clínico, cada prontuário, vai aumentando a cada dia o número de siglas, né? Então ajuda eles também aí a poder estar avaliando com esse siglário que a gente mandou. Então, sucesso para todos aí, agradeço a oportunidade e fiquem com Deus aí. Obrigado, cara. Parabéns, professor. Obrigado. Muito bacana. Eu acho que deu uma noção do que é complicado, né? Esse caso é um caso bem complicado e ainda tivemos um final feliz, né? Que o paciente não foi a óbito, né? O paciente evoluiu bem e tal. Então, isso é muito importante para a gente visualizar que mesmo tudo muito tendendo ao lado ruim da evolução, a gente pode ter uma resposta boa e esses pacientes podem, trabalhando em conjunto, nós podemos salvar algumas vidas aí e estar ajudando, né? Parabéns. O professor já vai vir com uma aula sobre pacientes em UTI, hein, de Covid, hein? É isso aí. Daqui a pouco, né? Com certeza. Nós estamos tendo alta, graças a Deus, né? Isso aí. Daqui a pouco você vai vir com uma aula aí de paciente em UTI com Covid. Não, com certeza. Estou à disposição. Keller, já mandei o siglário para eles, tá bom? Ótimo, maravilha. Obrigada, viu? Tá bem. Tá ótimo. Obrigado a vocês. Opa. Então, no Pacientes Especiais, nós vamos estar juntos, né? Provavelmente. Na segunda-feira. Sim, estaremos juntos. E com a turma aqui. Eu queria agradecer novamente aí. Agora, a nossa chefe aí, eu acho que vai se manifestar. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço. Nós estamos aí fazendo um ótimo trabalho, né? A gente está junto aí em várias outras disciplinas e está sendo uma experiência fantástica trabalhar com você. Toda a sua dedicação, toda a sua competência. Então, eu queria agradecer em nome de todos os professores aqui da disciplina de COI também e todos os alunos, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês também. Muito obrigado aí. Sabe que pode contar comigo com o que precisar. Parabéns. Obrigada, Keller. Obrigada obrigado, pela Maricela. Obrigado, professora. Opa. Pessoal, então a gente continua aí depois no grupo, tá bom? Boa semana a todos, estudem bastante. Beijo, professora Maristela. Tchau, querida. Tchau, querida. Tchau, professor Keller. Tchau, Keller. Tchau. Um abraço. Eu que agradeço. Tchau, alunos. Tchau, meus queridos. Fiquem com Deus. Até a Pério à noite, para quem vai se encontrar lá. Até, Pro. Aqui não tá. Só estamos nós e o Jamison, né, Mari? Jamison, aí, pronto. Deu. Tchau, Mari. Beijo. Tchau, gente. Boa tarde para vocês. Boa Tchau. tarde. Obrigado aí, tá com a gente. Né? Imagina, tô aí para isso, tá? Beijo. Tchau. Tchau. Tá, manda, amanhã. Tá hoje ela tá na micro. Manda beijinho para ela. Beijo, Mari. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Amém também.